com as palhaçadas do Chaves. Somente com episódios apresentados pela primeira vez na televisão. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante Pirito. Bom, vocês provavelmente conhecem o seriado Chaves, né? Chaves, que é um dos seriados mais famosos da América Latina, que passou muitas vezes em outros países, principalmente aqui no Brasil, né? Que foi reprisado várias vezes no SBT, até hoje passa no SBT, né? Vocês provavelmente devem conhecer. Só que o que vocês não sabem é que possui vários analog horrors. Analog horrors, para quem não sabe, é basicamente quando você pega alguma coisa, alguma obra, pode ser um desenho, um programa, qualquer coisa, cria uma narrativa assustadora e que fica legal. Eu nunca trouxe aqui no meu canal um analog horror de alguma coisa. Esse vai trazer meu primeiro analog horror. E dependendo se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo outros react de analog horrors no YouTube, porque tem vários. Só para vocês terem alguns exemplos, tem da Turma da Mônica, tem do Bob Esponja, tem uma cacetada de analog horrors aí. Enfim, eu decidi estar escolhendo um analog horror sobre o que você não pode fazer quando o Chaves morre. Fazer o quê, né? Enfim. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo como esse, compartilhe esse vídeo para algum amigo seu, e não esqueçam de me dar sugestões aqui nos comentários do que eu posso estar fazendo. E lembrando que esse vai estar sendo meu primeiro vídeo que vai ter classificação indicativa, então, como vocês podem ver aí, a classificação indicativa é para menores de 14 anos. Não sei muito bem qual que é a classificação de uma indicativa para esses vídeos de analog horror. Se vocês souberem aí, deixem aqui nos comentários. E também, uma outra coisa também é que agora, a partir de hoje, todo sábado às 8 da manhã vai estar saindo um vídeo novo aqui no meu canal. E é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, galera, eu já estou aqui com o vídeo aberto, né? O nome do vídeo é As Consequências da Morte de Chaves, Analog Horror. Esse vídeo é do canal Brazilian Nightmare. Vou deixar aqui na descrição o canal dele para vocês darem uma conferida, né? Enfim, vamos começar o vídeo em 3, 2, 1, vai! Peraí, temos aviso. Use fones de ouvido para melhor experiência. Já estou aqui, com meus fones de ouvido preparados. Também estou preparado aqui com a minha boina. Minha boina virou minha marca registrada aí, ó. Que legal, viu? Enfim, bora continuar. Apareceu uma data aqui, calma aí. Volta aqui rapidinho. 1971. Eu não sei se é 71 ou se é 77, mas... Não. O 7 é assim, então isso aqui é 71. Enfim. Chaves acorda de um sonho muito bom. Ele sonhou que estava comendo um delicioso sanduíche de presunto. Ele se levanta e nota que o Kiko está no outro pátio. Ele está com 2 sanduíches de presunto nas mãos. Chaves pensa em pedir ao Kiko, porém ele já sabe a resposta. Chaves retorna triste para sua casa no número 8. Será mais um dia de fome e solidão, mas ele tem uma... Pra quem não conseguiu pegar a referência aí do Chaves morar na casa número 8, é porque vocês não assistem muito meus episódios, mas tem um episódio do Chaves que é a casinha do Kiko, se eu não me engano, é o nome desse episódio aí. Eu acho que é o nome desse aí, não estou lembrado. Onde o Kiko fala por que ele se esconde no barril. Por que ele mora no barril. Aí o Chaves falou: eu não moro no barril, eu moro lá no 8. Moro lá na casa número 8. Algumas pessoas dizem que essa casa número 8 pode estar supostamente no terceiro pátio.
Eu não acredito muito nessa teoria, não. Caso vocês quiserem que eu reaja um vídeo sobre isso, né? Sobre esse negócio do Chaves do 8 aí, morar na casa de número 8. Mas, enfim, bora continuar aqui o A react. ideia. O Jaiminho sempre lhe dava algumas sobras da janta da noite anterior. Só que faz uns dias que ele não aparece mais para entregar as cartas. Entrando na casa dele, Chaves o encontra na cama sem vida. Jaiminho faleceu de velhice. E Chaves, na sua inocência, pensa que ele evitou a fadiga para sempre. Chaves olha as panelas, mas infelizmente só tem feijão estragado. Ele está magro, fraco e desnutrido. Sem forças, ele decide ir pro barril para descansar. Sua única esperança é o... Tá. O que a gente viu até agora aqui? De que o Chaves está morrendo de fome e que ele queria pedir um sanduíche de presunto pro Kiko. Porém, ele já sabe que, né, o Kiko, como ele é um completo desumilde, né, ele não me daria nenhum sanduíche de presunto para ele. Então, ele decidiu ir na casa do Jaiminho, porém, ele encontra simplesmente... Entendeu? Aí, na maior inocência do Chaves, ele pode falar: eu acho O Jaiminho está querendo evitar a fadiga, porque que ele sempre fala isso em quase todos os episódios que ele aparece. ele quer evitar a fadiga. Enfim, vamos continuar aí. Seu Madruga chega na vila cansado. Ele andou a cidade inteira. Conversou com donos de bares. Observou restaurantes e açougues. Até mesmo tentou apresentações e shows de rua. Só que mais uma vez, ele não conseguiu achar um emprego. Porém, o bico da semana passada garantiu o almoço de hoje. Seu Madruga não sabe o que vai fazer amanhã, mas o de hoje tá pago. Ele sente um cheiro ruim vindo do barril e lembra do Chaves. Faz um bom tempo que ele não aparece. A vila tá tão calma, nem parece que o Chaves mora aqui. Ele é um garoto travesso, mas tem um bom coração. Seu Madruga respira fundo e entra em casa. Seu Madruga manda a Chiquinha chamar o Chaves pro desjejum. Depois de um mês, ele finalmente conseguiu uma refeição pro Chaves. Ela faz bico, mas vai até o barril. Só que ao ver a cena, Chiquinha vomita na mesma hora. Seu Madruga vai ver o que tá acontecendo. Ele percebe que o fedor... Caraca, eu tomei um susto aqui com essa imagem da Chiquinha, velho. Tô brincadeira, não tomei nenhum susto não, gente. Talvez eu possa levar alguns sustos aí, né? Então, se você for uma pessoa que não gosta de coisa de terror, procura um outro vídeo aí que seja legal. Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó. Ai, Jesus amado. Não sei se esse vídeo vai me dar medo. Tá bom, né? Bora continuar aí. Tá além do normal. É comum que ele não tome banho por alguns dias. Chegando mais perto, seu Madruga se depara com a triste notícia. O corpo de Chaves estava em processo de decomposição. O estado que ele se encontrava não dava para diferenciar as partes do corpo. A madeira do barril impediu o cheiro de se alastrar pelo pátio. A fome o deixou desnutrido e com a imunidade baixa. Quando Chaves entrou no barril para descansar, ele sentiu tanto cansaço que acabou dormindo, sem saber que aquele seria seu último dia. Seu corpo ficou lá por dias, abandonado e esquecido. Todos passavam pelo barril e ignoravam o cheiro por simplesmente ser o Chaves. As pessoas que Chaves tanto amava não notaram que ele estava morrendo aos poucos. Seu Madruga cobre o barril com um lençol e lamenta por não ter se esforçado mais. A culpa o consumiu, mesmo ele sendo o único que conseguia alimentar o Chaves uma vez ou outra. Não foi suficiente. Seu Madruga fracassou. Por que ele não tentou mais? Por que ele não se esforçou mais? Oxe. Enfim. Enfim, tadinho do Chaves, né? Por ele não ter comido por vários dias aí. Pra quem não sabe o que é esse negócio de decomposição, é basicamente quando você morre, automaticamente o seu corpo começa a entrar em decomposição, ou seja, ele vai se apodrecendo ao longo dos tempos. Basicamente é isso sobre o que é decomposição, e essa luz está me atrapalhando. E essa luz está aqui me atrapalhando aqui. Calma aí que eu vou dar uma corrida nesse ângulo aqui. Bom, galera, não consegui estar ajeitando um local legal aqui para poder eu estar tirando esse sol aqui, então esse sol vai ficar aparecendo aí ao longo do vídeo, né? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Pelo menos eu
tomo um pouco de sol aqui, né? Enfim. Desculpe por eu estar tossindo, é porque eu estou meio gripado, mas relaxem. Não é muito contagioso, não. Ele sabia que tinha alguém que dependia apenas dele. O que mais dói é que seu Madruga sabia que ele não iria sobreviver. Dola, Bom, me ajude a gerar voltei uma aqui, né? Era só uma propagandazinha. Vamos lá. Após esses dias aí que o Chaves ficou sem se alimentar, ele tinha entrado no barril e ele acabou entrando em processo de decomposição, enquanto o seu Madruga tentava arrumar dinheiro para poder alimentar ele. Aí se passaram vários dias, né? Para ser mais exato aqui, 5 dias. Vamos ver o que aconteceu durante esses dias aí que o Chaves... Entendeu? Enfim, bora ver aqui. Se eu ficar um pouquinho quieto, gente, porque eu tô muito vidrado nessa narrativa aí. É um dia comum na vila e seu barriga aparece para cobrar o aluguel. Felizmente, ele não é recebido a pancadas pelo Chaves. Ele passa por todas as casas do cortiço e cada um dos inquilinos paga o aluguel com uma expressão vazia no rosto. Com o dinheiro em mãos, ele Jesus amado, gente. Esses frames aí... Calma aí, volta aqui um pouquinho paga o rapidinho. aluguel com uma Calma. esperadas pelo... Meu Deus do céu, mano. A expressão da dona Clotilde assim, ó. Olhando pro fundo da sua alma pra quem não deixou o like. Deixa o like aí, por favor. Tô brincando. Se você quiser deixar o like, pode deixar o like. Se você não quiser deixar o like, tudo bem. Mas se inscrever no canal é fundamental, porque Porque eu dei uma olhada no gráfico do YouTube, gente, e eu vi que quase 94 e alguma coisa lá por cento não são inscritos. E apenas pouquíssimos. E nós temos apenas pouquíssimos inscritos. Então, por favor, gente, se inscreve, pelo amor de Deus. Se inscreve, pelo amor de Deus, que eu quero chegar aos 200 inscritos. Eu já tô muito perto de conseguir os 200 inscritos. Eu quero também chegar a 300, 400, 500, 600, em uma cacetada de números. Enfim. expressão vazia no rosto. Com o dinheiro em mãos, ele apenas se despede contando as notas. Seu barriga não reparou nos olhares. Ele ignora, pois a única coisa que importa é o aluguel. Ele passeia pela vila feliz por não ver o Chaves em lugar nenhum, até que enfim aquele moleque imundo sumiu da vila. E finalmente, ele vem cobrar o aluguel do seu Madruga, mas ao abrir a porta, Chiquinha olha pra ele chorando e o chamando de assassino. Seu Madruga aparece logo atrás, com muita raiva no olhar. Seu barriga não entende nada, porém seu Madruga diz a verdade. Chaves morreu dentro da vila, a mesma vila onde seu barriga é proprietário. Seu barriga tenta ir embora, mas todos da vila começam a encará-lo com desgosto. Seu barriga ignorou os pedidos de ajuda do Chaves. Ele nunca acionou a assistência social. Ele só se importava com as taxas que o seu Madruga pagava para o Chaves continuar frequentando a vila. Seu barriga é denunciado e levado pela polícia. Ele permitiu que um garoto morresse em sua propriedade. Caraca, teve até negócio de polícia dentro da vila. Que é isso, gente? Lembrando, isso é só um análogo, ou seja, nada disso é real. É apenas uma narrativa só por entretenimento, tá bom? Então, de boa, galera. O Chaves, vocês podem continuar assistindo o Chaves aí de boa aí, ó, que não vai acontecer nada. Ele não morre no seriado. Quer dizer, ele não morria, porque o cara que criou o Chaves, ele tava pensando em dar um fim no Chaves. Tipo, falar assim, ó, olha, eu não aguento mais gravar o Chaves, eu não aguento mais fazer essa criança insuportável, então eu vou fazer o final pra ele ali. Ainda bem que a filha do cara que criou o Chaves, né, o X-Pirito, uma das filhas do X-Pirito falou assim, pai, pelo amor de Deus, não grava isso, senão as crianças vão ficar traumatizadas. Aí ele não gravou, né? Graças a Deus. Se ele tivesse gravado, misericórdia. Enfim. Agora ele terá que assumir as consequências da sua ganância. Aí se passaram mais alguns dias e o seu barriga tinha sido preso. Tá, por conta que o Chaves tinha morrido, ele não fez absolutamente nada. Só tá acordando, eu quero dinheiro, eu quero que me pague o aluguel. Nossa senhora, mano.
Patty chega na vila feliz da vida. Ela veio apenas para ver o Chaves. Ela até trouxe um presente. Mas que estranho, ela não encontra ele em lugar nenhum. Ela procura por ele em todos os cantos, mas infelizmente não o encontra. Chiquinha tá voltando da mercearia com alguns remédios na sacola. Patty logo vai atrás dela para perguntar sobre, mas ao ouvir o nome Chaves, Chiquinha derruba os remédios no chão. Ela ajoelha com uma expressão vazia no rosto. Patty não entende nada e corre para chamar o seu Madruga, mas ele não tá em casa. Quem sai para atender a Patty é a Dona Clotilde. Patty pede para ela cuidar da Chiquinha e pergunta onde foi parar o Chaves. Dona Clotilde, a fim de proteger a Patty, apenas diz que o Chaves se mudou para muito longe. Patty fica triste com a notícia. Ela gostava tanto do Chaves. Ela abaixa a cabeça e entrega um sanduíche de presunto que ela trouxe pro Chaves como presente. Patty diz para dar ao Chaves quando ele voltar. Dona Clotilde engole seco e abre um sorriso acolhedor, garantindo que vai entregar o presente. Patty vai embora sem saber da tragédia e nunca mais... Mal sabia a Patty que o Chaves já foi de Vasco. Poxa, mano. Inclusive, uma pergunta, gente. Qual que é o personagem favorito de vocês aí do seriado Chaves? Meu favorito é o Seu Madruga. Seu Madruga é brabo. Seu Madruga é incrível. Eu gosto bastante dele. Se ainda tivesse vivo, eu daria um abraço nele. Eu amo Seu Madruga. volta. Tá, voltei aqui o vídeo, gente. Se passaram alguns dias depois que a Patty ia entregar o sanduíche de presunto pro Chaves, que já estava, né? Aí ele ia entregar um sanduíche de presunto, porque ela queria dar um presente pro Chaves falar. Vou dar um sanduíche de presunto, né? Porque o Chaves gosta de sanduíche de presunto. Mal sabia que o Chaves tinha morrido. Aí se passaram alguns dias e chegamos no dia 35. Professor Girafales retorna às aulas. As férias acabaram e a escola precisa funcionar. Ele chega na classe e nota que alguns alunos faltaram. Os que faltaram foram o Nhonho, Kiko, Chiquinha e o Chaves. Girafales pergunta se algum aluno sabe sobre o que aconteceu. Patty fala com voz de choro que o Chaves se mudou para muito longe e que a Chiquinha estava estranha. O professor dá aula normalmente, mas continua intrigado com o que a Patty disse mais cedo. Enfim, ele decide ir à vila. Mas quando ele encontra a Dona Florinda, por um instante ele esquece o que precisava perguntar. Eles entram em casa e logo vem o Kiko encarando um sanduíche de presunto com os olhos fundos e inchados com lágrimas. Girafales então lembra o que veio fazer. Dona Florinda diz que Kiko não está bem e que vai levar ele ao médico. Ele pergunta o porquê, mas Dona Florinda fica em silêncio. O professor... Na verdade, então, o único que não sabia disso tudo era a Patty e o professor Girafales. Aí, quando o professor Girafales nota que esses alunos tinham sumido, né, que era no caso a Chiquinha, o Nhonho, o Kiko e o Chavinho, que, né? Quando ela vai pra casa da Dona Florinda e percebe que o Kiko não está bem, enquanto que ele estava chorando, a Dona Florinda fala, preciso levar ele no médico porque ele não tá muito bem, não. E aí quando o Girafales pergunta por que ele precisa ir no médico, só ficou quieto. Como se tivesse pensado no clima em relação ao que aconteceu com o pobre coitado do Chaves. Então vai até a casa do seu Madruga, onde pela janela dá pra ver a Chiquinha. Ela estava no mesmo estado que o Kiko, porém bem pior. O professor Girafales orienta o seu Madruga para levar ao médico junto com o Kiko. Ele abre a porta e vai embora da vila. Mas no caminho ele nota que falta alguém. Alguém que ficava ao lado da escada. Ele para e observa, mas nada vem à mente. Seu Madruga aparece novamente e diz ao professor Girafales que o Chaves faleceu. O professor fica sem reação. Mas o seu Madruga diz para ele parar de fingir, pois ele sabia bem que Chaves vivia faminto. E só ia para a escola, pois lá ele podia almoçar. Mas a escola entrou em férias prolongadas. Foram quase 3 meses sem aulas. E infelizmente o Chaves não resistiu. Não. Crianças, se vocês ficarem sem alimentar por mais de 3 dias, vocês podem acabar ficando desnutridos, assim como um pouco chatão. Comam alimento, pode comer qualquer coisa. Mentira, comem coisas saudáveis também, mas comem qualquer coisa. Dá pra, sei lá, um pãozinho, dá um... Professor Girafales vai embora, calado. Aí se passaram mais alguns dias, né? E chegamos no dia 99, com o pobre coitado Chaves sem falar nada. Mas eu acho que vai ter um plot onde ele vai estar aparecendo, porém, como forma de espírito.
Não como normal mesmo, tipo em forma de espírito, vendo todo mundo se preocupando com o pacoteado do Chaves. Eu acho que é isso. Seu Madruga acorda e levanta para fazer o café da manhã. Hoje é seu dia de folga, já que ele arrumou um bom emprego recentemente no almoxarifado. Ele prepara 2 ovos mexidos e 2 pães na chapa, a refeição predileta da família. Seu Madruga então separa uma porção e leva até o quarto da Chiquinha. Mas a Chiquinha se recusa a comer outra vez. Ela apenas encara seu pai com uma expressão vazia no rosto. Como de costume, ele deixa o café da manhã na cômoda e fecha a porta do quarto. Seu Madruga está sem opções. Ele não sabe mais o que fazer em relação a Chiquinha. Depois que ela viu o corpo apodrecido do Chaves no barril, Chiquinha passou a vomitar frequentemente após as refeições. Isso não é bom não. Quando você vê um corpo de uma pessoa se apodrecendo, basicamente você entra em um processo psicológico que você não consegue mais esquecer aquela pessoa, que aquela pessoa pra você era especial, né? Nossa, mas que triste, viu? Deixa eu até beber uma água aqui, gente. Bebam água. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Delícia de água. Bebam água, tá bom? Água é importante para se hidratar. Enfim, bora continuar o vídeo. Parar de se alimentar por completo. Ela começou a ter ataques de pânico à noite e surtos no meio da vila. Ela saía de madrugada procurando pelo barril do Chaves. Agora ela não sai mais da cama e está cada vez mais magra. Seu Madruga já tentou conversar, mas a Chiquinha não consegue se comunicar e quando tenta falar algo, ela chora. Chiquinha adquiriu um trauma profundo e praticamente incurável. Seu Madruga não teve escolha senão internar a própria filha no hospital. Chiquinha não frequenta mais a vila. Tá. O que a gente tá conseguindo entender mais ou menos? Após esse trauma psicológico que a Chiquinha teve, ela não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, não conseguiria interagir com mais ninguém, nem falar com seu próprio pai. Então, a única coisa que sobrou pro seu Madruga é basicamente internar ela num... Ué, mãe? Desculpa aí, gente. É só minha mãe aparecendo aqui. Enfim. Ela não conseguia fazer mais nada, então a única forma que o seu Madruga teve foi internar ela num hospício. Ou seja, deixar a pacoteada da Chiquinha órfã. Tadinha da Chiquinha. Vai fazer o que, né? É a vida. Chaves acorda e levanta do seu barril. Logo ele vê um carrinho super legal do Kiko no chão e decide brincar com ele. O Kiko é muito legal, ele deixa o Chaves brincar com todos os brinquedos dele agora. E também sempre traz um sanduíche de presunto para eles comerem. Seu Madruga e a Chiquinha sempre convidam o Chaves para o desjejum. Agora que seu Madruga tem um ótimo emprego e não paga mais aluguel. A dona Clotilde paga o aluguel da casa número 8 onde Chaves mora. Ela não liga mais que o Chaves a chame de bruxa do 71. Seu Barriga sempre traz peças de roupa novinhas pro Chaves usar. E o professor Girafales o admira por ser o melhor aluno da sala. Basicamente é como que o Chaves enxergaria cada pessoa do Chaves. Tipo, do seu Madruga entregando comida, o seu Barriga entregando roupa nova, o Kiko entregando brinquedo e comida pro pacote do Chaves. Resumindo, era o que ele sempre queria. Em vários episódios a gente sempre vê o Chaves sempre querendo demonstrar afeto pra... quando ele quer comida. Mesmo que seja do jeito dele, né? Caraca, gente. Eu tomei um susto aí com a cara da dona Clotilde demais. Relaxa, gente. Eu tô bem. Todos na vila só querem o bem do Chaves. Todos amam o Chaves. Todos vivem apenas pelo Chaves. Voltei aqui com o vídeo, gente. Tá cada vez mais macabro saber a história do Chaves aí, gente. Caraca, eu tô até meio nervoso aqui. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Tomar mais um pouquinho de água pra poder tirar essa ansiedade. Como eu tinha falado aí, gente, no vídeo desse anúncio aí. Todos queriam que o Chaves ficasse bem. Todos queriam que Chaves fosse muito bem acolhido na vila. O que não aconteceu, né? Fazer o quê? É o que Chaves criou na sua mente para suportar o vazio. Depois que Chaves morreu de fome, ele foi parar no limbo. Agora ele não sente mais fome, apenas dor.
E para suportar a dor, ele criou a versão perfeita e idealizada de cada um da vila dentro do Void. Chaves não percebe mais que os dias se repetem de forma infinitamente constante, pois ele se distrai com a vida falsa e perfeita criada pela sua mentalidade infantil. Chaves não percebeu que já está morto faz anos. Ai, Maria, velho! Me tacou um rosto macabro do Chaves, véio. Jesus amado. Me fez até pular da minha cadeirinha aqui. Tá, e depois se passaram vários dias, né? Com o Chaves tendo essa vida falsa e mentirosa que ele criou no seu subconsciente. Como se todos queriam que o Chaves... Como que o Chaves sempre queria que todos a vizinhança fizessem, né? O que não acabou não acontecendo. Aí chegamos no dia 377. É como tinha falado lá no limbo. Ele podia viver todas aquelas mesmas coisas pra sempre no limbo. Enfim. A vila tá tranquila e ensolarada. Kiko pega sua bola quadrada e sai para brincar. Ele observa ao redor e nota que Chaves está procurando coisas no chão. E toda vez que Chaves encontra algo, ele põe na boca chorando. Kiko fica confuso e encara o Chaves por alguns instantes. Chaves não percebe sua presença, não importa o que o Kiko faça. Então Kiko volta para casa, para logo depois sair com um sanduíche de presunto deliciosíssimo. O cheiro exala por todo o pátio. Assim que Chaves vê o sanduíche, ele olha pro Kiko na mesma hora. Kiko chega perto de Chaves e dá o sanduíche para ele. Chaves sorri alegremente, se debulhando em lágrimas. Porém, Seu Madruga chega na vila e se depara com o Kiko no meio do pátio sozinho. Seu Madruga pergunta ao Kiko o que ele tá fazendo, e ele diz que está oferecendo um sanduíche pro Chaves. Seu Madruga abaixa a cabeça, pois ele sabe que vai ter que lembrar o Kiko outra vez. Chaves morreu faz 1 ano por desnutrição. A pobreza não deixou Seu Madruga o alimentar. A soberba não deixou Dona Florinda o acolher. A ganância não deixou Seu Barriga o sustentar. E a infantilidade não deixou Kiko entender a seriedade. No caso tá representando, no caso, os 7 pecados capitais do caso. Tipo, o seu barriga seria a ganância, o seu madruga seria preguiça. Qual que era os outros, meu Deus? Eu esqueci. Alguém me lembra aí nos comentários quais são os 7 pecados capitais que representam cada personagem do Chaves. Eu sei que o Chaves representa a gula, pelo fato dele comer exageradamente. Eu sei disso. Agora o resto eu me esqueci um pouco. Enfim. Da situação. Seu Madruga olha pro Kiko e reforça que não foi culpa dele, dizendo que ele precisa superar essa perda, pois nada vai mudar o passado. Aí se passaram mais alguns dias e chegamos no dia 913. Aí o Kiko... Meio que essa parte dele entregar o sanduíche de presunto, isso meio que afetou o subconsciente psicológico do Kiko. Ou seja, ele acha que o Chaves está lá com ele, porém, na verdade, ele não tá mais lá. Na minha cabeça eu acho que é isso, mais ou menos. Eu acho que é isso. Se você tiver alguma outra teoria, deixa aqui nos comentários. A vila tá sem vida. Nenhuma criança brinca no pátio depois daquilo. Os inquilinos vivem dentro de suas casas e evitam ao máximo aquele local. Dona Clotilde observa o Seu Madruga. Ele se culpa por tudo o que aconteceu e ela não aguenta mais ver isso acontecer. Dona Clotilde chama o Seu Madruga e a Dona Florinda para tomar um café. E assim, ela os avisa que o ritual começou. Como assim? Dona Florinda fica desesperada e o Seu Madruga fica inquieto. A última coisa que eles esperavam era que o boato sobre ela ser uma bruxa fosse verdade. Clotilde diz para darem as mãos e não soltarem de forma alguma, senão os espíritos zombeteiros vão... Eita, meu pai amado, jumpscare não! Meu pai amado, velho! Ai, não, jumpscare não! Esse negócio de ritual não, pelo amor de Deus. Não, esse negócio não tô preparado não, velho. Gente, lembrando que essa é a minha primeira vez entrando aqui no Brazilian Nightmares, mas eu nunca entrei nesse canal na minha vida. Eles vão fazer um negócio pra trazer de volta o Chaves e eles vão poder darem as mãos, que senão os espíritos zombeteiros vão pegar eles. Eu já peguei a referência do episódio dos espíritos zombeteiros aí, gente. Porém, assistir mesmo espíritos zombeteiros, não tenho coragem não. Ai, Senhor amado, não tô preparado. Jesus. Ela então chama pelo Chaves para tentar contato. E, inacreditavelmente, ele aparece. Com os olhos escuros e com sua imagem desbotada.
Dona Clotilde olha para o seu Madruga e dá a ele a chance de se despedir. Com os olhos cheios de lágrimas, seu Madruga diz tudo o que sentia. Ele diz que o amava como seu próprio filho, que se pudesse ele o adotaria, mas a situação no qual ele se encontrava infelizmente não permitia. Por lei, seu Madruga teria que ter idoneidade moral e financeira, o que ele não tinha. Seu Madruga chora e se culpa por ter deixado seu precioso garoto morrer dessa forma. Chaves abre um sorriso no rosto e diz que nada daquilo foi culpa dele. Chaves diz que sempre amou todos da vila igualmente. Ele observa a vila todos os dias, ele cuida de todos, mesmo que ninguém o perceba. Chaves viveu no Void sofrendo por muitos anos, já que o tempo lá é diferente do tempo daqui. Esse tempo o fez amadurecer espiritualmente, e acrescenta que todas as orações que seu Madruga fez para ele foram ouvidas. E com esse ritual, Chaves pôde finalmente descansar e ser feliz. Ele desaparece finalmente e todos soltam as mãos. No caso, o seu Madruga, ele queria fazer expressar pelo que ele sentia de verdade pelo próprio Chaves antes de partir, coisa que isso não acontece no seriado original, né? Seu Madruga é meio que como se fosse uma figura paterna do Chaves. Algumas pessoas dizem que ele é praticamente uma figura paterna pro Chaves. Eu não acredito muito nessa teoria, não. Sei lá. Enfim. Rapaz do céu, essa tosse tá doida aqui. Eu tô gostando bastante desse Analogue. Se vocês quiserem que eu reaja a outros aí, ó, deixa aí nos comentários. Do canal Brazilian Nightmares. Eu posso reagir a outros Analogue deles, né? Só se vocês gostarem, né? Enfim, vamos terminar aqui. Vamos terminar esse Analogue. Seu Madruga agradece a Dona Clotilde por ter feito o que fez. Já a Dona Florinda não acreditou no que viu. Ela saiu de lá traumatizada. Voltei aqui com o vídeo, gente. E a única pessoa que não gostou de ter visto isso foi a Dona Florinda, né? Que ela saiu de lá traumatizada. Mas, pô, também, os caras fazem um negócio lá pra poder reviver o espírito do Chaves. Mas aí também, oxi! Aí chegamos no dia 1088, no caso lá no Limbo. Eu acho que é no Limbo, eu não tô entendendo mais nada. Não sei se isso tá passando na vila ou se tá passando no Limbo. Não sei, pra ser sincero, não estou muito entendendo. Enfim. Dona Florinda chega na vila. Foi um dia péssimo no restaurante. Na entrada do pátio, ela se depara com algumas crianças novas da vila. Mas quando elas veem a Dona Florinda, chamam ela de Bruxa do 14, já que a Dona Clotilde se mudou, mas era de se... Hã? Bruxa do 14? É por que Bruxa do 14, gente? Não era pra ser Bruxa do 71? É porque... Eu não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem. Não, no caso aí, falou aí. Ela meio que se mudou dessa vila, porque devido às consequências que ela teve aí, né, como é que é o nome, meu Deus? Esqueci. Por conta desse negócio da morte do Chaves, ela meio que se mudou dessa vila e foi morar em outro local. E agora as crianças novas estão chamando ela de Bruxa do 14. Meu Jesus amado, viu? Enfim, já tá quase acabando aqui, gente. Já que Dona Florinda parou de se cuidar, ela tá sempre fumando e se tornou a pessoa mais rabugenta da vila. Tudo isso porque seu filho foi o único que não se recuperou da morte de Chaves. A culpa assombrou Kiko até sua adolescência. Dona Florinda sentia muita dor. A dor de ver o filho tendo paranoias. A dor de ver o filho entrando em depressão. A dor de encontrar seu filho no quarto, sem vida. Tudo isso foi demais. Dona Florinda passou noites solitárias tomando o café gelado que ela fazia esperando que o professor Girafales viesse. Ele, que sempre vinha trazer flores e alegrar um pouco o dia, desistiu de cuidar da Dona Florinda. Ele quem encontrou o corpo de Kiko ao lado de vários remédios e sanduíches de presunto no chão do quarto. Dona Florinda se negou a acreditar no que viu e sempre dizia que Kiko estava apenas dormindo, porém o cheiro fétido havia impregnado a casa toda. Dentro de uma casa vazia e solitária, presa com a culpa e a solidão, ela foi a última pessoa a sentir as consequências da morte de Chaves. No caso aí, por conta dessas coisas que tá acontecendo aí, a Dona Florinda deixou de se tratar, deixou de se cuidar e ficou cada vez mais desgastada. Ao ponto até mesmo do professor Girafales nem visitar mais ela, nem cuidar dela. Caraca, viu? História meio pesada, né?
E uma coisa também muito importante, gente, depressão não é algo bom. Depressão não é algo bom. Na verdade, não é nada bom. É simplesmente horrível ter depressão. É horrível. Horrível pra caramba. Caso você tenha esse negócio aí, procure um médico imediatamente. Nunca fique com depressão. Sempre cura ela. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Seu barriga foi solto 1 ano depois e vive normalmente administrando a vila. Ou seja, durante esses 1 ano, o seu barriga ficou pensando no que ele fez e decidiu ser solto pela polícia, né? Agora, o que ele vai fazer? Não faço a mínima ideia. Lembrando que essa é a minha primeira vez, né, gente? Eu não vi esse Analogue Horrors. Nhonho vive com a mãe e nunca mais frequentou a vila. Ou seja, ele foi morar com a mãe dele lá na bela Espanha. Quem pegou a referência pegou aí. Quem não pegou, não sei. Aí desde então, durante esses 1 ano, o Nhonho nunca mais frequentou a vila para ver o Chaves. Né? Vem aqui. Dona Clotilde se mudou, mas ainda tem contato com seu Madruga. Ou seja, ela basicamente saiu da vila, mas ainda consegue conversar com seu Madruga. Afinal de contas, eles são amigos inseparáveis. Né? Sabia dessa? Chiquinha se recuperou e vive normalmente. No caso, ela se recuperou desse trauma psicológico e agora ela pode viver tranquilamente. Yeah. Que legal, viu? Bem bacana. Bom, galera, voltei aqui, era só minha mãe querendo buscar um negócio aqui. Mas enfim, continuando. Seu Madruga não deve mais aluguel e tem um emprego estável. Ou seja, como ele conseguiu esse emprego... Voltei aqui, gente. Após ele conseguir um emprego estável, ele nunca mais deveu aluguel para o seu barriga, né? Enfim. Dona Florinda se mudou da vila e nunca mais foi vista. Ou seja, depois desse trauma aí, foi embora da vila também, junto com a Dona Conchita. Porém, nunca mais ninguém viu ela. Crianças novas brincam no pátio sem saber a tragédia, mas é melhor assim. E este foi o Analogue Horror do Chaves. Eu sei que a teoria do Chaves estar morto já é antiga. Também sei que muitos acham que na verdade todos estão mortos e a vila é um purgatório, onde cada personagem paga pelos pecados de uma vida anterior. Mas eu quis trazer uma perspectiva de como as coisas seriam caso o Chaves morresse de fato. Não focando na morte dele em si, mas sim em como os personagens reagiriam a essa situação. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem continuar vendo os vídeos curtos, vocês podem me seguir no Instagram e podem entrar em nosso Discord na descrição. E pra não te deixar na mão, tenho mais esses 2 vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Tem o da direita, que é muito bom, e o da... Já acabou aqui o vídeo, gente. Mas enfim, gente, o vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Analogue Horror. Se vocês gostaram e querem que eu traga mais desse canal aqui, o Brazilian Nightmares, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo como esse. Aproveita para poderem se inscrever lá também, né? Dá uma forcinha lá pro Brazilian Nightmares. Deixa eu me inscrever no canal dele aqui, ó. Você merece a minha inscrição aí, ó. Tome minha inscrição. Tome minha inscrição. Não sei. Enfim. Então é isso. Valeu, falou e eu fui!